Então, ó, vamos lá. Some produto. O que é essa some produto que a gente tem? É uma técnica utilizada para, às vezes, a gente resolver uma equação de segundo grau de forma mais rápida. Então, como assim? E existem, né, duas formulazinhas para eu poder conseguir, às vezes, descobrir de forma bem rápida. Seria meio por exercício lógico. Então, toda vez que falar em some produto, a gente tem essas duas fórmulas. A soma das minhas raízes vai ser sempre menos b sobre a. E o produto dessas minhas raízes vai ser sempre c sobre a. Então, como assim? Eu vou pegar uma equação aqui, que às vezes a gente... Deixa eu pegar uma aqui, ó, por exemplo. Essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 8x menos 3 igual a zero. Então, tem essa equação. Se eu virasse e perguntasse assim, gente, qual que é a soma das raízes dessa equação? Para vocês não terem que achar x1, x2, depois somar, ou depois, para achar o produto, no caso, multiplicar, vocês poderiam simplesmente fazer o seguinte, ó. A soma é menos b sobre a. Então, ó, o meu a aqui vale 1, o meu b é 8 e o meu c menos 3. Então, substituindo na formulazinha da soma, vai ficar menos o 8 sobre o 1. Então, a soma vai ser o quê? Menos 8. E qual que é o produto? Ou seja, e quando eu multiplicar essas duas coisas? É C sobre A. Então, quem é meu C? Menos 3. Quem é meu A? É 1. Então, menos 3 dividido por 1, menos 3. Então, eu sei aqui, de forma bem rápida, que quando eu somar as raízes, tem que dar menos 8, e quando eu multiplicar, dá menos 3. A partir disso, a gente poderia tentar, por forma lógica, achar quais os valores, ou poderia depois achar o valor de x1 e x2. Então, a soma e produto é para a gente chegar numa resposta bem rápida. Outro exemplo aqui, uma outra equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Beleza. Eu venho aqui e penso, eu quero achar a soma e quero achar o produto dessas raízes. A soma é menos b sobre a. Então, menos o meu b, que é menos 4, dividido pelo meu a, que é 1. Menos com menos virou mais. 4 sobre 1 deu 4. E o produto? Produto é c sobre a. Então, ó, o c é o 3 e o meu a é 1. 3 dividido por 1, 3. Ah, Catherine, mas para que serve isso para eu resolver a equação? Não resolvi essa de cima, porque essa aqui daria fração, tá? Vou pegar essa daqui, que seria um mais rápido. Então, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu sei que a soma das minhas raízes dá 4 e o produto vai dar 3. Como assim que eu poderia usar para resolver? Ó, quando eu falo em soma, eu estou falando que uma coisa mais outra coisa vai dar um resultado. Ou seja, a gente poderia escrever assim, ó, x mais y deu quanto? Deu 4. Porque a minha soma deu 4. Quando eu falo em produto, eu estou falando que uma coisa vezes a outra coisa deu um resultado. Ou seja, x vezes o y deu 3. E aí, a gente pode fazer isso por lógica ou pode fazer por sistema, do jeito que vocês acharem melhor. Se eu for fazer por lógica, eu tenho que pensar o seguinte: o mesmo valor que eu coloco aqui, eu tenho que pôr embaixo. O mesmo valor do y, eu tenho que pôr embaixo. E o resultado tem que bater. Se eu for montar um sisteminha para eu resolver, pode fazer isso? Pode. Como que ficaria esse sisteminha? Ficaria x mais y igual a 4. XY igual a 3. Ficaria desse esqueminha aqui. E a partir disso, eu resolveria esse esquema. Como? Coloca um aqui, isola um termo, substitui na segunda. Poderia falar que essa é 1, essa é a 2. Aí na número 1,
eu viria e escreveria x mais y igual a 4, x é igual a 4 menos o y. Beleza, isolei o x. Agora, pegaria a segunda e ia substituir. xy igual a 3. Então, x ó, era 4 menos o y vezes o y é igual a 3, ia desenvolver até achar o valor de x e de y. Só que aqui eu não vou desenvolver, porque eu acho que às vezes por sistema ia dar mais trabalho do que a gente fazer a equação de segundo grau, achar o delta, tudo bonitinho, ia ser muito mais rápido. Então, se vocês tiverem que resolver por sistema, eu particularmente não aconselho. Faz por delta e resolve isso mais rápido, tá? Ah, não, eu quero fazer por sistema. Pode, fica à vontade. Porque aqui vai cair numa equação de segundo grau. Ou seja, não vai adiantar muita coisa, tá? Porque, ó, se eu multiplicasse, ia ficar, ó, 4y menos y quadrado é igual a 3. Organizando, menos y quadrado mais 4y menos 3 igual a 0. Eu ia ter que resolver uma equação de segundo grau de todo jeito. Então, para que eu ia montar o sistema, resolver uma equação de segundo grau, para depois substituir? Entendeu? Então, não, eu acho que não compensa. Então, se vocês não conseguirem fazer por lógica, faz por delta e resolve o problema. Mas como assim por lógica? Seria por dedução, método dedutivo. Porque eu sei que, ó, pela formulazinha da soma e produto, eu descobri que quando eu somar duas coisas, deu 4. Quando eu multiplicar as mesmas coisas, tem que dar 3. Então, vamos pensar. Que número mais um outro diferente que dá 4? Por exemplo, 0 e 4. Então, ó, o 0 e 4. 0 mais 4, 4. Beleza. Mas 0 vezes 4 é 3? Não. Vou para o próximo. 1 e 3. 1 mais 3, 4. 1 vezes 3 é 3? É. Então, quais são as minhas raízes? A minha solução é 1 e 3. Ou seja, a minha primeira raiz é 1, minha segunda raiz é 3. Então, dá para fazer isso de forma lógica. É obrigatório? Não. Tem hora que vai ser fácil? Vai. Tipo aqui, era mais fácil. Mas nessa aqui que eu nem fiz, daria fração. Tá? Então, compensa? Não, nem sempre vai compensar. Mas é um método que existe e que é importante todo mundo conhecer. Tá bom?